nosso objetivo aqui foi tratar da agricultura conservacionista e a disponibilidade de água. O plantio direto tem sido tradicionalmente conhecido como plantio direto na palha, considerando que a palha seria a solução para controlar plenamente a erosão. E nós demonstramos nessa estação que a palha é muito útil, ela é essencial, mas ela não é unicamente a solução para o problema. Ela não soluciona o problema da erosão por enxurrada. Ela controla o impacto da gota de chuva, porém não tem ação sobre a energia da enxurrada. Então nós demonstramos através de alguns segundos, alguns minutos de chuva simulada, e para se perceber que a palha não consegue controlar plenamente a erosão decorrente da enxurrada. Através disso nós mostramos um plantio que é executado morro acima, morro abaixo, contra um plantio executado em nível. E aí então a diferença é que vai aparecer plenamente na hora, no momento em que estiver chovendo, os produtores, os técnicos, os alunos que estarão participando do dia de campo, eles podem perceber em questão de segundos o efeito dessa prática, dessa simples prática de plantio em contorno, que é o tamanho da eficiência que ela tem em termos de controlar a erosão, pois cada linha de plantio se torna um mini terraço para controlar a enxurrada. Além disso, no sistema de plantio em contorno, o excesso de água que sai deveria ser controlado pelo terraço em nível. Com isto, a lavoura não perderia água, ou seja, toda a água da chuva se infiltraria no solo e seria uma água útil para a agricultura. Enquanto que a enxurrada que escorre para fora da lavoura é uma água perdida, sem mais funcionalidade para a contenção, para a alimentação das plantas ou para o fornecimento de água para as plantas. São 2 quadrados de ferro, eles estão enterrados a 10 centímetros de profundidade. Aqui há uma calha coletora por debaixo desta aqui, e que o excesso de água que não infiltra, ele vai escorrer dentro desses baldes, certo? A área ela está coberta com palha, simulando uma condição de lavoura com bastante palhada, ao redor de 6, 7 toneladas de palha por hectare, né? E a área, o nível de compactação é o mesmo, né? Existe uma variável, foram feitos plantios simulados a 15 centímetros de profundidade, né? Espaçamento 35 centímetros entre linhas. Então, o que a gente está recomendando? Nós vamos fazer chover na ordem de 120 milímetros, uma chuva de 120 milímetros por hora, e sugiro que vocês prestem atenção nesse ponto aqui, né? Eu sinalizarei quando as águas começarem a aqui descer, daí a gente vai voltar a conversar e a ouvir também um pouco vocês. O que é que pode explicar se no mesmo metro quadrado, com a mesma quantidade de palha, o mesmo tratamento, plantio em 15 centímetros de profundidade mexido o solo, certo? Espaçamento 35 centímetros entre linhas. A mesma lavoura, resteva de milho. O que é que poderia explicar por que é que, num lado, a água sai bem mais cedo da roça do que, em bem maior quantidade do que no outro lado, que começa a correr. A água também sai, mas
bem mais tarde e em menor quantidade. Alguém gostaria de comentar? Ou difere? Estou descrevendo errado o que está acontecendo? Plantio morro acima e Plantio em nível ou em contorno. Muito bem. Né? Tá. O solo a gente buscou, aqui tem uma declividade ao redor de 7%, 8%, né? É a mesma declividade do solo. Essas chapas estão enterradas aqui. A 10 centímetros de profundidade estão enterradas e evidentemente não tem fundo a chapa, é o solo mesmo, né? Certo? não tem fundo. Não tem fundo. Né? Só tem uma calha coletora, né, do excesso de água da enxurrada que escorre, né? Então o senhor matou a charada, é plantio morro abaixo, morro acima, está aqui. Certo? Em relação àquele lá. Essa é a única diferença. Né? Esta é a única diferença. Certo? Então, que fica claro. Né? A palha é ótima para proteger o solo do impacto da gota da chuva. Mas a palha, ela não é capaz de reter a água no solo, né? É uma característica do solo. Sai água, por outro lado, mesmo com palha, sai água no plantio morro abaixo, morro acima, e sai água no plantio em contorno. Agora, qual é que é a diferença desse aspecto? Nós podemos olhar aqui. Né? Saiu isto e saiu isto aqui. Certo? 1 metro quadrado. Em 1 metro quadrado. Agora considerem isso numa lavoura. Certo? Esta água, desse lado, é uma água perdida. Esta água é uma água que grande parte, a diferença, infiltrou na terra nesse lado. Aqui não. Bom, essa estação aqui é sobre manejo integrado de pragas, né? Então a ideia aqui é mostrar as ferramentas, né, do manejo integrado de pragas, principalmente a amostragem, os níveis de controle. A ideia é mostrar para o produtor que é possível sim controlar as pragas usando menos produtos químicos, usando um critério técnico para a tomada de decisão de controle e, de certa forma, né, contribuir com a sustentabilidade para a cultura da soja. Alguma dica quanto ao manejo que o senhor poderia dar para os produtores? Bom, o que a gente recomenda é que sempre seja feita a amostragem, né, para fazer uma verificação de como é que está o nível populacional das pragas na lavoura, porque a gente percebe de maneira geral que tem se feito muito pouco isso, né? As pessoas ainda estão aplicando de maneira calendarizada, de maneira preventiva. Então a ideia aqui é tirar um pouco esse mito, né, de que as pragas vão acabar com a lavoura e tal. Então a ideia realmente é mostrar que se a pessoa faz o acompanhamento, entra no momento certo, né, para as tomadas de medidas de controle, é possível manejar as pragas da soja sem todo esse pânico, sem todo esse uso exagerado de produtos químicos. Nessa estação aqui, então, a gente apresenta os resultados locais obtidos dentro de um projeto Sucessão Trigo-Soja, em que a gente aborda a importância do trigo como uma cultura importante no inverno para a manutenção também da sustentabilidade da soja na sequência. E também aspectos de fenologia de cultura, ou seja, o uso de cultivares em diferentes épocas de semeadura requer que haja decisões quanto a isso. E o produtor hoje ele tem uma infinidade de opções para escolher, mas ao mesmo tempo que tem essa grande oferta de cultivares, existem cultivares que são mais adequados para uma determinada época e outra. Então aqui a gente vai abordar, por exemplo, semeaduras antecipadas durante o mês de outubro, em geral, aumenta o ciclo da cultura em torno de 30 dias, 25 a 30 dias, e ao mesmo tempo tem muitas cultivares que possuem crescimento prejudicado, o que leva no final, por ocasião da colheita, então uma redução no rendimento aí de 10, 15 até 20% de diminuição no rendimento. Então a síntese é essa, enfocar a importância do trigo como cultura de inverno, ou seja, a semeadura de soja durante o mês de novembro, e no caso de optar por cultivares por semeaduras antecipadas, fazer essa semeadura
em um período de utilizando cultivares mais indicados para aquela condição. Boa tarde, meu nome é Michael Hack, eu sou RTV da Singenta, fico sediado aqui na região. Nosso objetivo aqui no Dia de Campo, junto com a CETREM, é apresentar um lançamento nosso, que é um fungicida Elatos, tá? É um lançamento que veio essa safra para o mercado, que vem auxiliar o produtor no manejo de doenças na cultura da soja. E juntamente a isso, apresentar algumas dos nossos cultivares, com foco numa cultivar intacta, que é a 13561, que vai ser a grande cultivar que a gente vai estar trazendo para a próxima safra aí, para ajudar o produtor em agregar em produtividade. Pode começar. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Gustavo, faço parte da equipe do comercial da CGL Tecnologia de Cruz Alta e hoje nós temos aqui no campo demonstrativo da CETREM alguns dos nossos cultivares que possuem a tecnologia intacta e alguns que possuem a tecnologia RR. Boa tarde, meu nome é Daniel, sou RTV da Codetec e estamos apresentando hoje os materiais aqui da empresa. A notícia que a gente está passando já de início é que a Codetec é uma empresa que desenvolvia materiais para as cooperativas e foi comprada recentemente pela Dow. Foi adquirida para ela com todo o seu banco de germoplasma, né? E aqui nós estamos apresentando 3 materiais, o 2611 como opção de um soja 6.1 indeterminado. Estamos passando também o 2694, que é o nosso material hoje que a gente está usando em área de várzea, em área que tem um problema de encharcamento, né? Já foi feito testes com ele junto ao IRGA e ele tem uma pontuação de 0 a 9, seria 0 o melhor e 9 o que ficaria abaixo das expectativas, né? E ele tem uma nota 1.3, é uma nota muito boa, é um material que carrega bastante, tem um ciclo determinado com de 10 a 15% de floração, então ele fica um ciclo quase indeterminado. E hoje é um material que a gente está batendo bastante em cima, ele está bem em quase todo o estado. E é um material para todos os produtores aproveitar, né, para conhecer. E estamos apresentando também o 2644, que é um material que é um ciclo 6.4, em torno de 120 dias, né, dependendo da região. Um material também com um porte diferente, é um porte ereto, ele não é um material que galha, né? Em torno de 150, 160 gramas, peso de 1000 gramas. É uma opção também para o produtor. A gente trabalha aqui não estamos trabalhando com nenhum ciclo tão rápido, né? A gente sabe que esse ano foi bem, mas é uma opção para quem quer um ciclo mais longo. Boa tarde, sou Christian da TMG, representante aqui da parte norte do Rio Grande do Sul. Estamos hoje com os materiais inox, resistente à ferrugem. Todo mundo está vendo aí que a ferrugem está causando bastante dano aí na lavoura. Não conseguimos contabilizar certeza quantos por cento que é a perca que eles estão causando. Então hoje nós estamos com o material 7062, único material no Brasil que engloba as duas tecnologias, intacta, resistente às principais lagartas, e inox, resistente à ferrugem, com ciclo de 6.2, material que engalha, pesado, pensando em PMS aí com 190, 210 gramas. E para quem gosta do convencional, 7262, um material inox também resistente à ferrugem, praticamente igual ao 7062, só não tem a intacta junto, com PMS de 180 a 210 gramas também, e engalhador. Para quem não conhece, o que nós pedimos? Planta um pedaço para conhecer. Quem plantou nos anos anteriores, gostou, repetiu a área ou aumentou. Boa tarde a todos, sou Jefferson Bar, trabalho na Nideira Sementes, faço a parte de desenvolvimento de mercado e hoje falar da Nideira, estamos falando em produtividade. Hoje a Nideira vem se expressando de ano após ano com cada vez mais rendimento. Os rendimentos acima de 70, 80 sacos estamos tendo aqui em 3 de maio, junto com o material 6909. Temos resultado de 85, 88 sacos por hectare. Esse ano que tivemos foi um ano atípico. Mas falando 6909, estamos falando de estabilidade. É um soja que aguenta baixa, média e alta tecnologia. É um soja que todo produtor consegue plantar. E é um soja que te dá rendimento
É um soja que ano que vem, no mesmo dia de campo, os agricultores vêm aqui e vão falar que colheram soja. Num ano bom, ano ruim, vai te dar estabilidade. 5445 ó, é um material que hoje viabiliza pivô. É um material com mais caixa produtiva dentro da empresa e de todas as empresas. Nós conseguimos obter em 1000 sementes mais de 200 gramas. Tivemos resultados excepcionais, lavouras de 138 hectares, produzindo 96 sacos de média, em Palmeira das Missões. É resultado, isso é nideira. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Tainã Santos Oliveira, trabalho aí na Pioneer Sementes. A minha região que eu atinjo é de 3 de Maio até Coronel Bicaco, que são 23 municípios. Estamos aqui para falar um pouco das nossas cultivares de soja, que são duas, né? A 95R51 e a 95Y72, duas sojas super precoces. A Pioneer Sementes, para quem não conhece, é uma empresa de milho, né? Tá há 43 anos no mercado brasileiro de milho, e na região sul vem trabalhando com essas duas cultivares faz 3 anos. Lá para o centro-oeste, a Pioneer já está há mais tempo no mercado de soja, né? Faz mais de 15 anos que eles estão, e daí lançaram duas cultivares para nós trabalhar aqui no sul. Falar um pouquinho da 95R51, que é uma soja super precoce, de ciclo de 120 dias. Gostaria de falar também do hábito de crescimento dessa soja, que é o hábito de crescimento indeterminado. Ela começa a florescer com seus 28 dias, né? E os produtores enlouquecem conosco, né? Porque muito cedo, né? Eles acham que a cultivar não vai crescer, mas não, pessoal, ela vai florescendo e vai crescendo. Então eu gostaria, né, de agradecer ao CETREM pela oportunidade.